A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje estamos em mais um dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje eu farei a leitura de Lucas, capítulo 5. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir nessa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu como o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu, e ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões ocorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. O paralítico. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrassem um modo de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: que estáis pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: vimos hoje coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Deixando tudo, levantando-se e seguiu-o. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa.
Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. Eles disseram-lhe: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse: Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado. Naqueles dias vão jejuar. Contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém corta um remendo de roupa nova para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho, e o remendo de roupa nova não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E disse ainda: Ninguém que tomou vinho envelhecido deseja o vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, vou fazer a leitura das promessas, ordens e princípios eternos aqui para vocês. Promessa: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justo que vim chamar a conversão, mas a pecadores. Então, Jesus, ele fala abertamente isso. Ele anda com pessoas que são pecadores porque eles precisam de um médico. De que adianta você ser um médico e ir atrás das pessoas saudáveis para exercer a sua função? Isso seria, você ficaria sem fazer nada. Né? As pessoas já estão curadas, elas já estão bem. O que o médico vai agregar na vida delas? Nada. Né? Mas Jesus, ele veio para a conversão dos pecadores, para trazer os pecadores a uma vida justa, a uma vida em Deus. Né? Então que a gente possa realmente, todos nós somos pecadores, nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos para que Jesus seja o nosso médico e cure nós dos nossos pecados. Somente Jesus pode nos ajudar a fugir do pecado, somente Ele pode nos dar a graça, né? Às vezes nós temos algum vício que nos acompanha há muito tempo e nós não conseguimos sair dele por nós mesmos. Então, peça a Jesus, peça a Ele, porque Ele é o médico e Ele pode te curar. Ordem: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Então, ele proclama Pedro pescador de homens. Mas antes, eu gostaria de fazer uma análise, entre aspas, né, do começo da frase. Não tenhais medo. É muito interessante que quando os anjos aparecem também na Bíblia, sempre eles falam, não tenhais medo. Então, Jesus também vem com essa frase, não tenhais medo, para que a pessoa que está recebendo a boa nova, ela não tenha medo do que ela está ouvindo, ela não tenha medo do que acabou de vivenciar. Porque muitas das vezes a gente vivencia um milagre e nós ficamos atemorizados, a gente fica com medo, a gente fica receoso. O que é isso? Né? O que é isso que acabou de acontecer? Mas sempre Jesus e até os anjos, né, quando acontecem esses tipos de milagres, eles falam, não tenhais medo. Né? Eles acalmam a pessoa para que a pessoa recobre a razão. Porque nós, quando estamos com medo, muitas das vezes nós não vemos as coisas do jeito que elas realmente são. Então, Jesus primeiro retoma para ele a consciência dele, não tenhais medo. De agora em diante serás pescador de homens. Então Jesus ainda dá uma nova função a Pedro. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes. Isso aí você já fez. Esse é o homem velho. Agora você será pescador de homens e vai trazer as pessoas para a salvação. Ordem: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, Jesus fala isso ao paralítico, né? E nós vemos como os milagres glorificam a Deus, né? Porque após o paralítico ele ser curado, ele vai embora, pega a maca dele e vai embora para a casa dele,
e ele vai glorificando a Deus em todo o caminho. E todas as pessoas que viram ele sendo curado também glorificam a Deus. Então, os milagres, eles são feitos para glorificar a Deus, para mostrar a glória de Deus. E os milagres nada mais são do que uma fonte de amor, né? O amor que Deus teve por aquele paralítico que estava naquela situação, né? E isso ressoou em todo mundo, glorificar a Deus, né? Agradecer a Deus pelo que aconteceu pelo paralítico. Outra ordem, segue-me. Isso é o que ele fala para Levi, né? Ele pede para Levi para que ele siga-o. Ele pede para um pecador para que ele siga Jesus, porque é seguindo Jesus que nós deixamos o pecado de lado. É seguindo Jesus, é virando filhos de Deus que nós paramos de pecar e começamos a viver uma vida de santidade. Príncipe eterno. Não, antes mais uma ordem. Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado, naqueles dias vão jejuar. O que Jesus quer dizer com isso? Enquanto Jesus está aqui, ele é o noivo, né? Enquanto Jesus está conosco, nós devemos nos alegrar, devemos festejar, devemos ficar felizes de estarmos na presença de Jesus, de estarmos na presença do noivo, né? Igual Jesus faz essa parábolazinha, né? Então nós devemos ficar alegres. Mas depois da morte de Jesus e ressurreição, os discípulos começam a jejuar. Porque é algo que Jesus pediu, né? Ele pediu para que depois que o noivo fosse tirado de nós, nós jejuássemos. O jejum é uma prática muito importante da nossa fé. Ele faz com que ele ajuda nós a nos livrarmos dos pecados que nós cometemos muitas das vezes. O jejum é um exercício de fé. Então, se você tiver a oportunidade, comece a fazer jejuns, nem que sejam pequenos. Às vezes, eu não consigo porque o meu trabalho é muito esforçado, eu preciso fazer muita força. Então faça jejuns pequenos. Talvez evitar um café da manhã, né? Faça jejuns pequenos, ou às vezes fazer uma penitência, tirar algum alimento que você sempre come. Porque isso vai te ajudar na tua vida de fé, na tua vida de santidade, vai te ajudar você a buscar um caminho santo. Príncipe eterno, quero, sejas purificado. Jesus fala isso ao leproso. Então Jesus, ele quer nos curar, ele quer nos ver bem, mas nós também temos que ser humildes. Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Se for para eu morrer com essa lepra, que eu morro com essa lepra então. Se isso for para a minha salvação. Porque Jesus, antes de tudo, antes do nosso bem-estar físico, ele quer o nosso bem-estar espiritual, ele quer que nós sejamos santos, que nós vamos para o céu. Então, às vezes, você tem uma doença, infelizmente, né? Mas essa doença, às vezes, vai te santificar, vai te levar ao céu, né? Então, que a gente possa sempre pedir, eu peço, Senhor, me cura disso, isso me faz mal, mas que seja feita a tua vontade. Outro princípio eterno. Homem, teus pecados são perdoados. Jesus perdoou os pecados do paralítico. Jesus tem o poder de purificar nós dos nossos pecados. Nós, católicos, né, temos a confissão, que é um ato muito importante para a nossa vivência de fé. A confissão nada mais é do que nós nos limparmos dos nossos pecados, nós nos limparmos de todas as coisas ruins que nós viemos fazendo e sendo realmente purificados, né? Então, sempre busque a confissão pelo menos uma vez no mês. Eu tenho certeza que esse vai ser um hábito que vai realmente restaurar a tua fé e te curar de muitas coisas. A confissão também é cura. Primeiro ele foi perdoado dos seus pecados, depois ele foi curado. Então, a confissão também é cura. Outro princípio eterno, vinho novo em odres novos. O que Jesus quis dizer com isso? Para receber o vinho novo, nós devemos também ser odres novos, porque se nós formos odres velhos, nós nos quebraremos. O que quer dizer? Que nós não podemos ter o coração fechado, nós devemos ter o coração aberto para o novo que Jesus veio nos trazer.
depois disso, ainda Jesus fala, né? Ninguém que tomou vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz, o velho é melhor. Eu fiquei por algum tempo refletindo o que essa frase queria dizer, o que isso queria dizer para nós, e eu, depois de algum tempo de discernimento, vi alguns vídeos, perguntei ao pessoal daqui da família e cheguei a uma conclusão. Ninguém que tomou vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz, o velho é melhor. Jesus, ele é o vinho novo. Ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para nos lavar. Porém, a nossa carne, que já experimentou o vinho velho, ela quer continuar fazendo as coisas que nós fazíamos antigamente. Por isso que às vezes é muito difícil a gente nos livrar dos vícios, porque a nossa carne, ela é fraca e ela deseja esses vícios, ela deseja essas coisas ruins. Mas nós devemos nos livrar dessa casca velha. Nós devemos nos livrar do odre velho e sermos odres novos para podermos receber a boa nova que vem de Jesus Cristo, para que nós possamos receber esse vinho novo, essa purificação que vem do sangue de Jesus. Então que nós possamos hoje realmente desejar ser odres novos, para que nós possamos receber o vinho novo. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.